Olá! Hoje trouxe para você uma reflexão sobre a oração e ação, ou seja, não somente a oração e nem somente a ação. E nós encontramos um relato muito interessante no Evangelho de Lucas que vai nos ajudar a compreender o valor da oração e também da ação. Lá está escrito: Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Nesses versículos do capítulo 10, de 38 a 42, nós encontramos essas duas personagens da nossa reflexão, que nos trazem uma pergunta essencial para a nossa vida de fé. O que é mais importante? É a ação ou a contemplação, ou seja, a oração? Elas são ações opostas ou caminham juntas? Vamos descobrir o que essas duas irmãs têm para nos ensinar. Pois bem, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, são parentes e fiéis discípulas do Senhor. Elas que habitavam em Betânia. Ao ler as palavras do Evangelho, vemos que Marta se ocupava dos fazeres e Maria, sentada aos pés de Jesus, se dedicava a escutá-lo. As duas estavam preocupadas em acolher Jesus, que estava de passagem, da melhor forma possível. Marta, vendo que o trabalho se acumulava e precisando de ajuda, pede a Jesus que repreenda a sua irmã, mas Jesus termina repreendendo a própria Marta por sua agitação, dizendo que Maria escolheu a melhor parte. O que quer dizer Jesus com esse puxão de orelha a Marta? Em uma recente homilia sobre esse evangelho, o Papa Francisco, ele nos ensina que, antes de tudo, é importante compreender que aqui não se trata da oposição entre as duas atitudes. A escuta da palavra do Senhor, a contemplação e o serviço concreto ao próximo não são duas atitudes opostas entre si, mas ao contrário, trata-se de dois aspectos, ambos essenciais para a nossa vida cristã. Aspectos que nunca devem ser separados, mas vividos em profunda unidade e harmonia. Considerando isso que o Papa nos diz, nós podemos fazer aqui um exame de consciência e nos perguntarmos se a nossa oração fundamenta e alimenta a nossa ação, ou se a nossa ação é apenas uma repetição de atitudes. Essa é uma reflexão importante, não somente em nossa vida, em comunidade, na igreja, mas em trabalhos pastorais, também em nosso cotidiano, em casa, por exemplo, no trabalho. É importante ressaltar que, em um mundo tão agitado, quase nunca temos tempo para refletir sobre essas ações. Então podemos concluir que se faz muito necessário, sim, perguntar o quanto de Marta ou Maria encontramos em nós e o que devemos fazer para que a oração ilumine e sustente a ação, fazendo com que elas caminhem sempre juntas.
Geralmente em épocas festivas, por exemplo, Natal, Páscoa, festa junina, sempre nos aproximamos. Sempre há uma agitação, muitos afazeres, mas não podemos nunca esquecer porque estamos aqui, porque celebramos tal data. Quando você reúne a família no almoço de domingo, você tem o hábito de rezar, de agradecer pelas pessoas em sua volta, pelo alimento e também pela oportunidade daquele momento? Rezar é o ato de juntar as mãos. Agir é o ato de abrir as mãos. O Papa Francisco volta a falar dele em sua sabedoria. Ele nos ensina nesta passagem: trata-se de fazer uma pausa em nossa correria diária para um momento de silêncio, de oração, de contemplação, louvando a atitude de Maria que escolheu a melhor parte. Jesus parece repetir a cada um de nós: não se deixe levar pelos afazeres, mas antes de tudo, escute a voz do Senhor, a fim de desempenhar bem as tarefas que a vida lhe atribuiu. Depois, há outra irmã, a Marta. E São Lucas, ele diz que ela foi quem hospedou Jesus, de fato. Enquanto Maria estava ouvindo Jesus, ela estava completamente absorvida para acolher pelos seus serviços Jesus Cristo. Por isso que Jesus lhe diz: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Ou seja, com estas palavras, Jesus certamente não pretende condenar a atitude do serviço, mas sim a preocupação com a qual às vezes se vive. Como nós já falamos aqui em outro momento, é preciso equilíbrio. Lembre-se, a oração fortalece a ação, mas também a ação dá sentido à oração. Afinal, uma fé sem obras é uma fé vazia. Vamos buscar o melhor exemplo de Maria, o melhor exemplo também de Marta, para que possamos, em sintonia com Jesus, ser a ação e a oração. Eu espero que esse tema tenha contribuído para uma profunda reflexão em sua vida. Até o próximo encontro. Paz e bem. Força!